Louvado seja Deus. Romanos 4:17. Vamos ler até o versículo 21. Amém? Irmãos, vamos falar assim: Abraão não deu importância para o seu corpo envelhecido. 1, 2, 3. Abraão não deu importância para o seu corpo envelhecido. Oremos. Deus Todo-Poderoso, sou grato a Ti pela oportunidade de estar na Sua casa, falando a Tua palavra aos meus irmãos. Eu reconheço a minha fraqueza e insuficiência, mas sou grato a Ti porque o Espírito de revelação e de sabedoria habita em mim e é poderoso para me ajudar na minha fraqueza, tanto a minha como a dos meus irmãos. Ilumina o entendimento dos nossos olhos para compreender a Sua verdade, e eu faço essa oração no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, amados. Graças a Deus. Amados, estamos aqui no curso Fé, que tem a sua base nas Escrituras Sagradas. Quero repetir uma pergunta que fiz agora à tarde aos irmãos, quando mandei uma mensagem para os irmãos, e a pergunta é: o que nos limita a desfrutarmos das riquezas espirituais, materiais e físicas? Outra questão: as leis naturais existem e devem ser respeitadas, amém? Mas até quando as leis naturais devem ser respeitadas? Guarde essa pergunta no seu coração. Queridos, vamos voltar aqui para o texto que lemos no livro de Romanos, capítulo 4, a partir do versículo 17. Outra coisa importante que quero dizer aos irmãos: quando falamos um tema tão abrangente como fé, volta e meia a gente volta a falar as mesmas coisas, porém sob um prisma diferente. O que eu quero dizer? Que você vai ver um outro aspecto do mesmo texto que já lemos em outra ocasião. Os irmãos estão entendendo? Por que isso acontece? Porque não dá para se falar de um assunto tão importante em um único dia, em uma única pregação ou em um único ensino. Em um dia a gente olha um aspecto, daqui outro dia nós olhamos outro aspecto desse mesmo texto. Qual é a importância desse texto que lemos em Romanos capítulo 4, a partir do versículo 17? A Bíblia diz que o versículo 17, que Deus, Ele vivifica os mortos e chama as coisas que não são como que se já fossem. Preste bem atenção. Deus disse para Abraão: pai de grande nação te constituí. Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, e ao fazer isso, Deus estava chamando Abraão de pai de nações. E isso de fato foi porque Abraão é tanto pai dos israelitas como pai dos árabes, e também é pai de todo aquele que crê. Todo aquele que crê é filho de Abraão, e isso inclui todos os homens da face da terra que crê em Deus, inclusive eu e você. E Deus disse isso de Abraão sem que antes isso houvesse acontecido. Por quê? Porque Deus chama as coisas que não são como que ela já fosse. Outro sim, diz o versículo 18 de Romanos 4, versículo 18, que Abraão creu contra a esperança. Esse texto aqui, ele é meio confuso, mas o versículo 19, ele dá a luz ao versículo 18. Os irmãos estão com a Bíblia aberta aí? Romanos 4, versículo 18 diz assim: o qual em esperança creu contra a esperança. Parece uma contradição, não é? Como que alguém pode crer em esperança contra a esperança? Não é? Aí diz aqui que seria pai de muitas nações.
conforme o que fora dito, assim será a sua descendência. Então Deus disse a Abraão: pai de muitas nações te constituí. Mas Abraão estava envelhecendo, o filho ainda não havia sido dado. Aí o versículo 19 diz: e não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já quase de 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Então preste bem atenção. Eu disse aqui para os irmãos guardar uma pergunta, aliás, algumas coisas. Primeiro, as leis naturais existem e devem ser respeitadas, amém? Mas até quando eu devo respeitar essa lei natural? Até quando eu vou dizer que a lei natural é certa? Agora preste bem atenção. Abraão estava envelhecendo, e isso era um fato ou não era um fato? Era um fato. O ventre de Sara já havia amortecido, isso era um fato. Mas diz o texto que Abraão não deu importância para aquilo. Abraão não deu importância, porque ele estava crendo contra a esperança. Ele estava firmado na palavra que fora dita a ele. Eu já disse aqui em doutrinas passadas de duas coisas importantes: o Logos, diga comigo, Logos. Os irmãos lembram o que é Logos? Vou refrescar a vossa memória. Logos é todas as escrituras sagradas, é a Bíblia. Todo conhecimento que foi revelado e que está contido nas escrituras se chama Logos. Deus é o Logos, é a palavra. Jesus é a palavra, é o verbo de Deus. Agora existe o Rema, que também disse aqui, e quero refrescar as vossas memórias. Rema é a palavra inspirada. Qual é a diferença do Logos e qual é a diferença do Rema? O Logos, um exemplo. Eu chego aqui para dar o ensinamento. Aí eu abro a Bíblia aqui. Vou ensinar aqui em Josué. Amém? Eu estou usando o Logos, que é a palavra de Deus, para ensinar os irmãos. É o Logos, é a palavra de Deus ou não é? É. Agora qual que é o Rema? O Rema é quando eu oro, é quando eu peço de Deus uma revelação, ou ainda que eu não orei, Deus me diz: você não vai falar em Josué, você vai falar em Romanos capítulo 4. Esse é o Rema. O Rema é a palavra inspirada, é aquilo que Deus disse para você. E há diferença entre um e entre outro? Sim, porque a palavra Rema é a palavra para o hoje, para o agora. Deus fala na minha alma, no meu espírito, no meu coração. Só uma vez eu ouvi a voz audível de Deus, e nem por isso eu ando sem ouvir a voz de Deus. É assim com os irmãos? Se não for, tem que ser. Queridos, a Bíblia diz que somos guiados pelo Espírito de Deus. Eu já disse aqui que Deus nos vivificou. Estávamos mortos em pecados e ofensa. Deus nos vivificou. O Espírito de Deus, irmão, habita no nosso espírito. Ele fala com o nosso coração, Ele testifica na nossa mente, Ele nos faz saber a sua vontade, irmão. Ele nos faz saber. Voltemos aqui. Então Deus disse a Abraão: Abraão, você vai ter um filho. E isso é a palavra Rema, é a palavra dita a Abraão. E diz o texto no versículo 20, se alguém quiser ler, do capítulo 4 de Romanos, olha o que Paulo disse acerca de Abraão.
Amém. O que Paulo está dizendo de Abraão? Está dizendo que Abraão não duvidou por incredulidade, mas foi fortificado na fé. Quando nós olhamos as escrituras sagradas, o Logos de Deus, a palavra de Deus, percebemos que Abraão fraquejou na fé algumas vezes, ou não? Sim. E Paulo não está falando que Abraão não fraquejou. Antes, o contrário, Paulo está dizendo que Abraão foi fortalecido na fé. Mas o que Paulo está dizendo? Que ele não duvidou por incredulidade. O que é isso? Eu já disse aqui e quero reforçar esse ensino. Irmãos, eu posso duvidar, e a dúvida, ela tem remédio, ou não? Sim, a dúvida tem remédio. Agora, a incredulidade é uma disposição de espírito. Incredulidade é uma atitude. É quando alguém prefere duvidar. E diz aqui o texto que Abraão não teve atitude de incredulidade. Uma coisa é eu duvidar, fraquejar na fé. Outra coisa é eu ter atitude de ser incrédulo. Eu não quero crer. Vamos ver quando Abraão fraquejou? Abre a tua Bíblia aí, irmãos. Gênesis capítulo 15. Nós vamos observar que Abraão fraquejou na fé. Olha o que diz aqui, versículo 1 ao 4. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me has de dar, pois ando sem filho, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que não tens me dado semente, e eis que um nascido em minha casa será o meu herdeiro. O que é que Abraão está dizendo aqui para Deus? Deus, os anos estão passando, e o Senhor não me deu nenhuma semente. Quem vai ser o meu herdeiro? Vai ser o filho do meu mordomo. Isso aqui é sinal de fraqueza na fé ou não é, irmãos? Sim. Mas diz Paulo em Romanos 4, versículo 20, que Abraão foi fortalecido na fé. Uma coisa é fraquejar, outra coisa é Deus me fortalecer. Disse Deus para Abraão, versículo 4: eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo: este não será o seu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair será o seu herdeiro. Deus está dizendo para Abraão: Abraão, você está equivocado nesse seu pensamento. Abraão, o seu herdeiro vai sair de ti. Aí o que diz o versículo 6? E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. Abraão não duvidou, Abraão creu. Aí Deus disse outra palavra para Abraão, versículo 7: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar a ti essa terra para herdares. Agora Deus não está falando mais de filho. Deus está falando de filho? Não. Encerrou a conversa. Abraão creu. Abraão não está duvidando mais, amém? Agora Deus encerrou a conversa do filho. Agora Deus fala a respeito da terra. Versículo 7: essa terra aqui vai ser sua. O que é que Abraão diz para Deus? Versículo 8, alguém leia, do capítulo 15 de Gênesis. Isso aqui é dúvida ou certeza? É dúvida, irmão. Tem um ponto de interrogação bem grande aqui, ou não? É dúvida. Ele está dizendo para Deus: Deus, como que eu vou saber que eu vou herdá-la? Eu disse aqui e repito: dúvida tem cura, incredulidade não. E o capítulo 4, versículo 20 de Romanos diz: Abraão não duvidou por incredulidade. Incredulidade é um estado de espírito, é quando alguém prefere duvidar. Aí o que Deus disse para ele? Deus então lhe responde, o versículo 13 ao 16, olha o que Deus diz em Gênesis capítulo 15. Então disse a Abraão:
saibas de certo que peregrina será sua semente em terra que não é sua, servi-lo-ão e afligi-lo-ão 400 anos, mas também eu julgarei a gente que servirão, e depois sairão com grandes fazendas. Tu irás a teus pais em paz, em boa velhice será sepultado, e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não ainda está cheia. O que Deus disse para Abraão? Abraão, eu não vou dar para você, você vai morrer, quem vai herdar? Os seus filhos. Abraão estava pensando que seria ele que ia possuir. Então Deus lhe esclarece: não, Abraão, eu vou dar para os seus filhos, a quarta geração que vai herdar. E você vai morrer em boa velhice. Então cessou a dúvida de Abraão, aquele respeito. Amém? Amém. Deus esclareceu. Outra fraqueza de Abraão, capítulo 16, versículo 1 a 4. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar, entra pois a minha serva, porventura terei filho dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Versículo 4: e ele entrou a Agar, e ela concebeu. Só até aqui. Isso aqui que aconteceu é fraqueza de Abraão ou não? Sim. Vamos voltar em Romanos 4, versículo 20, que acabamos de ler. Ele diz assim: e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Paulo não está dizendo que Abraão não fraquejou na fé. Paulo está dizendo que Abraão não fraquejou por incredulidade. Isso não quer dizer que ele não teve fraqueza. E quando ele recebeu Agar por mulher, aquilo foi uma fraqueza, foi falta de entendimento, foi falta de clareza. Preste bem atenção, irmãos. Deus falou que seria das suas entranhas, e com certeza ele compartilhou com Sara, não é? Sara falou: se é da sua entranha, talvez não é da minha. Ou não foi assim mais ou menos? Não, tem um filho com Agar, e eu vou ter filho por meio dela. E Abraão não compreendeu a revelação de Deus, a qual disse no capítulo 15 que vai ser da sua entranha, e teve um filho com Agar. Mas quando nós olhamos mais para frente, no capítulo 17 de Gênesis, Deus disse assim para Abraão: olha, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Para de vacilar, rapaz. Para de querer me ajudar. Você vai ter um filho com Sara. E diz o texto que Abraão não mais fraquejou na fé. Abraão, já avançado em idade, creu contra a esperança. O corpo já estava velho, mas ele não deu importância à velhice do seu corpo, e também não atentou para o amortecimento de Sara. Sabe o que é isso? É disposição de confiar em Deus a despeito do que está acontecendo. As coisas estão acontecendo, mas Deus me deu uma palavra, e eu vou ficar com a palavra de Deus, não importa com o que aconteça em minha volta. Aleluia. Amados, vamos falar aqui um pouco de incredulidade. Incredulidade, irmãos, é uma atitude de ser incrédulo. Eu só vou citar o texto aqui, depois você anota. Samaria foi cercada, isso está em 2 Reis capítulo 6, você anote aí, lê a partir do versículo 23 até o capítulo 7 inteiro. Quando Samaria foi cercada e não havia comida, Síria cercou Samaria, e havia pobreza, miséria. As pessoas estavam vendendo cabeça de jumento por um preço exorbitante, tinha gente canibalizando filho. Então o profeta disse
no capítulo 7 de 2 Reis, versículo 1 e 2, olha o que diz. Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, quase a esse tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém um capitão em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas do céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. O que é isso aqui? Isso é incredulidade. Incredulidade é um estado de espírito, é quando alguém resolve duvidar, amém? Outra situação de incredulidade está registrada nos evangelhos. Eu quero que você acompanhe isso. Capítulo 20 do evangelista São João, versículo 24 a 29. Alguém ache, irmãos, Marcos capítulo 16, versículo 9 a 11. Vamos ler primeiro Marcos 16, versículo 9 a 11. Se alguém achou, pode ler. Amém. Jesus ressuscitou, amém. Apareceu a Maria Madalena. Ela foi e avisou os discípulos que estavam tristes e chorando. E o que é que eles fizeram? Não creram. No mesmo capítulo, o versículo 12 e 13, se alguém quiser ler, nem ainda esses creram. Então, agora já é 3 pessoas que estão dizendo aos apóstolos que Jesus ressuscitou, amém? Agora abra comigo em João capítulo 20, a partir do versículo 24. Olha o que diz aqui. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Então agora Jesus aparece aos 10. Jesus apareceu aos 10. Jesus apareceu a Maria Madalena, eles não creram. Jesus apareceu a 2 discípulos que falaram para eles, eles não creram. Agora Jesus aparece aos 10. Quem não estava presente? Tomé. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, versículo 25: vimos o Senhor. Mas ele disse: se eu não vir o sinal dos cravos em sua mão, e não meter o dedo no lado dos cravos, e não meter minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Sabe o que é isso? Estado de espírito, atitude. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com ele Tomé. Chegou Jesus estando a porta fechada, e apresentou-se no meio e disse: Pai seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê minhas mãos, chega a tua mão e mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Viram aqui está no passado, tá bom? Perceba, irmãos, Tomé tinha pelo menos 13 motivos para acreditar, ou não? Tinha. Madalena, 2 discípulos, e agora 10 discípulos, amigo deles, dizendo: Jesus está vivo, de modo nenhum crereis. Atitude de incredulidade. Mas quando Paulo diz a respeito de Abraão, ele disse que Abraão foi fortalecido na fé, e ele não teve atitude incrédula. Ele não duvidou por incredulidade. E essa deve ser a nossa disposição. Crer. Eu posso duvidar? Sim, a dúvida pode vir na minha mente, mas a dúvida tem cura. A palavra de Deus, ela resolve as nossas dúvidas. Quando nós fazemos provas de Deus, Deus sara as nossas dúvidas. Irmãos, eu disse aqui no começo assim: o que nos limita a desfrutarmos das riquezas espirituais, materiais e físicas? E disse também
existem leis naturais e deve ser respeitada. E disse aqui: até quando eu devo respeitar essas leis naturais? Quando olhamos em Abraão respeitou as leis naturais? Não. Por que não respeitou? Porque ele não deu importância ao seu corpo velho e não deu importância ao amortecimento do ventre de Sara. Ele não deu importância para aquilo. Ele creu naquilo que Deus disse. Deus disse que eu terei um filho de Sara, eu vou ter. Agora, irmãos, por que nós somos impedidos de viver os milagres de Deus? Por causa da forma como compreendemos as coisas. Este é o problema. A forma como compreendemos as coisas, a forma como fomos ensinados. Diga comigo: a doutrina de hoje é uma desconstrução de uma fortaleza. Queridos, nós somos ensinados desde criança. E não só somos ensinados, nós vemos isso na prática. O que nós aprendemos desde criança? E vemos isso na prática. O maior sempre vence o menor, não é assim? A gente vê isso, aprende isso. Então, logo acontece assim. Quando tem um maiorzão que está te afrontando, alguém chega para você e te aconselha: ó, é melhor você recuar. Não é assim? Porque senão você vai perder. E na prática, na lei natural das coisas, isso vai acontecer mesmo. Ou não? Vai. Nós aprendemos desde criança que o rico sempre vai ser rico e o pobre sempre pobre. O meu pai nunca me ensinou a ser rico, nem minha mãe. E eu também não ensinei meus filhos a ser rico. Por quê? Porque aprendemos isso, ou não é assim? Aí nós achamos que ser rico é pecado. Ser rico não é pecado, irmão. Pecado é amar o dinheiro. Pecado é fazer do dinheiro seu Deus. Isso é pecado. Mas nós associamos riqueza e dinheiro ao quê? Ao pecado. Então, se é pecado, eu não vou ensinar meu filho a ter dinheiro ou ser rico. Então nós aprendemos isso. Já o rico ensina os seus filhos a serem o quê? Rico. E ser pobre é pecado. Isso tudo, irmão, é uma construção de pensamento. Nós fomos ensinados, instruídos assim. Mas nós estamos hoje aqui para desconstruir, para que essa fortaleza seja quebrada. É preciso, irmão. Nós entendemos que o jovem sempre supera o velho em força. Não é assim? Sim. Mas a Bíblia diz isso. É só você ler lá Josué capítulo 14. Depois você lê Josué capítulo 14 e você vai me responder se o jovem vence o velho. Nós entendemos que o velho sempre vence o jovem em sabedoria. Nós entendemos. Mas então por que Jesus disse assim: se vocês não vos tornarem como uma criança? O que ele estava dizendo para os velhos? Ei, vocês têm que aprender a ser criança. Que é a sabedoria da criança. E a sabedoria da criança vai fazer ela herdar o reino. Nós entendemos, pela lei naturais das coisas, que as grandes escolas de ensino representam sucesso e prosperidade. Não é assim? Sim. Oh, esse rapaz se formou na USP. Oh, meu Deus. Quer dizer que a FACAMP não tem importância? Que a Unisul, Unifranco da Rocha não tem importância? Ei, irmão, vamos parar com isso. Quer dizer que a escola que você estuda não tem importância? Oh, formado em Harvard, e aí? Mas essas coisas são nos ensinadas. Aí nós aprendemos, estudamos. Aí chega o bonitão, sou de Harvard. Ah, então nem vou pregar hoje, porque tá o cara de Harvard aí. Ah, sai daqui, meu irmão. Nós entendemos e aprendemos que o treinamento é tudo na vida de alguém. E eu quero dizer que o treinamento ele tem importância mesmo. Mas tudo não. Tudo não.
Porque tem pessoas ricas em Caieiras e Franco da Rocha que não tem a 3ª e 4ª série. Como que eles aprenderam a administrar? Como que eles aprenderam a ter tanta casa? Foi a faculdade que ensinou eles? Amados, até quando vamos respeitar a lei natural das coisas? Até quando? Vamos voltar no rema. A palavra logos é todas as escrituras sagradas, tudo que está contido aqui foi contido para o nosso ensino. A palavra rema é a palavra inspirada. Disse o proverbista: a palavra dita ao seu tempo é como maçã de ouro em salvas de prata. É quando Deus fala com você acerca de algo. Vamos ver aqui a palavra rema de Deus dita a Moisés. Êxodo 14:16. Alguém leia, e alguém leia Êxodo 17:6. Isso aqui é coisa louca, irmão. Aí Deus disse para Moisés: Moisés, estende a tua mão e pega a tua vara e fende o mar, para que os filhos de Israel passem a seco. Ele estava desrespeitando as leis naturais das coisas, ou não? Sim. Mas por que ele desrespeitou? Porque ele ouviu uma voz de Deus dita a ele, e ele creu. Então quando que eu vou desrespeitar a lei naturais das coisas? Quando Deus me dirigir a palavra. Aleluia. Êxodo 17, versículo 6. Deus falou assim: Moisés, vai lá na rocha, que eu vou estar diante de ti. Pega o teu cajado e bate na rocha, e vai sair água. Nós sabemos que existe água que sai da rocha, ou não? Sim. As montanhas são rochosas, ou não? Então a chuva vai caindo lá em cima e vai acumulando água na rocha, e a água vai sair para algum canto, ou não vai? E cria-se rios e assim vai. Mas aí Deus disse para Moisés: bate ali com o seu cajado naquela rocha, que vai sair água. Isso é desrespeitar lei natural das coisas. E aconteceu. Por quê? Porque Deus disse, quando eu devo desrespeitar as leis naturais das coisas? Quando Deus me dirigir a palavra, quando Deus me der uma promessa, ainda que o tempo passe, ainda que as águas rujam, fica firme. Olha o que Deus disse a Pedro, Lucas 5, versículo 4 a 6, e depois Mateus 17, 24 a 27. Se alguém quiser ler, leia. Amém. O que é isso aqui? Pedro creu na palavra rema, a palavra dita para o tempo presente. Pedro, volte ao mar e torne a lançar sua rede. O que Pedro disse? Sob a tua palavra eu vou lançar, por causa do que o Senhor está falando. E qual foi o resultado? Quase rompeu as redes de tanto peixe. Em Mateus 17, 24 a 17, o que diz? Alguém achou? Amém. O que é isso, irmãos? Isso é uma palavra rema, é uma palavra dita para o tempo presente. Pedro, vai ao mar, o primeiro peixe que você pegar vai estar o valor do imposto meu e teu. Quem crê, paga as contas. Quem crê, paga as contas. Aleluia. Amados, a escola da guerra diz assim: um gigante é quase invencível. 1 Samuel 17, 24. Olha o que diz: porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugia de diante dele e temiam grandemente. Que homem é esse? Golias. A escola da guerra diz o seguinte: um gigante é quase invencível. Todos os homens fugiam dele. A escola da guerra diz que sem treinamento militar não há vitória. 1 Samuel 17:33. Olha o que disse Saul a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar contra ele, pois tu ainda é moço
e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Então a escola da guerra diz: não vem criança aqui não, não vem pessoa sem treinamento aqui não. É a lei natural das coisas. Mas Davi não seguia a escola humana. Davi aprendeu sozinho com Deus, cuidando das ovelhas. Não despreze o que Deus te ensinou. Não despreze o que Deus te ensinou. Aleluia. Tem muita gente que perde a bênção, porque quando bate com o conhecimento natural, esquece o conhecimento espiritual. Mas o conhecimento espiritual sobrepõe o natural. Aleluia. 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 Louvado seja Deus. A escola da medicina diz assim: sua filha já está morta, não incomode mais o mestre. Lucas 8:49. Quando os amigos de Jairo disseram a Jairo: ei Jairo, vá para a tua casa velar sua filha. A sua filha morreu. Essa é a escola da medicina. Morreu, acabou. Jesus diz para Jairo: não temas. Acredita, Jairo. Não vai para a tua casa não. A escola da medicina diz: se passar 4 dias, já era. Jesus foi lá na casa de Marta, Lázaro morto 4 dias. Jesus, vamos lá e tira a pedra do sepulcro. O que Marta disse? Ah, Jesus, a escola da medicina diz que já cheira mal, já 4 dias, não tem mais jeito, acabou. Essa é a escola da medicina, é a lei natural das coisas. Mas se Deus está dizendo: remove a pedra, aleluia, você vai ficar com as leis naturais, ou vai aceitar o que Deus está dizendo para você? Aleluia, aleluia, aleluia. Existem outras escolas também. Abre a tua Bíblia aí comigo, Eclesiastes capítulo 9, versículo 11 a 12. Eu quero que você abra para nós lermos junto. Eclesiastes capítulo 9, versículo 11 a 12. Olha o que diz: voltei-me e vi debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira. A escola do atletismo diz assim: quem vai vencer é quem corre ligeiro. Não é assim? Mas o que a palavra de Deus está dizendo? Não é porque que você corre rápido que você vai vencer. A escola dos valentes diz assim: os valentes vão ganhar a peleja. Mas o que a Bíblia diz? Nem dos valentes a peleja. A escola do sábio diz assim: o pão é para quem é sábio. Mas o que a Bíblia diz? Nem tampouco dos sábios o pão. A escola da riqueza diz: a riqueza é para o prudente. Mas o que a Bíblia diz? Nem do prudente a riqueza. A escola da inteligência diz assim: dos entendidos o favor. Mas o que a Bíblia diz? Nem dos entendidos o favor. Mas diz assim: mas o tempo e a sorte pertence a todos. Deus dará tempo e oportunidade a todos. Deus dará tempo e oportunidade a todos. Então por que tem pessoas que não prosperam? É porque está no tempo de prosperar e ele fica dormindo, porque a oportunidade vem e ele não abraça. Anacé macanaceia. Aleluia. Aleluia. A palavra do Senhor ainda continua dizendo no versículo 12: que também o homem não conhece o seu tempo, como os peixes que se pescam com a rede maligna. O homem não conhece o seu tempo, como também os passarinhos que se prendem no laço. Assim se enlaça também os filhos dos homens no mau tempo, quando cai de repente sobre eles. O que Deus está dizendo? Que você pode ser ligeiro, mas vai vir o mau tempo. Você pode ser valente, mas vai vir o mau tempo. Você pode ser sábio, mas vai vir o mau tempo. Você pode ser prudente, mas vai vir o mau tempo. Você pode ser inteligente, mas vai vir o mau tempo.
Aleluia. Queridos, quando nós nos colocamos diante do Senhor para fazer sua vontade, então as dificuldades virão. O tempo vai dizer: não dá. As coisas vão dizer: é impossível isso acontecer. Mas fique com a palavra rema. Deus disse em Marcos capítulo 11, versículo 23, que quando pedirmos alguma coisa e tivermos certeza no nosso coração, aquilo que pedirmos será feito. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lançar-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Toda a grande fé, irmão, ela recusa a realidade dos fatos, de ordem natural, baseada na palavra dita por Deus, e com base na convicção interna que há em seu coração. Às vezes, a Bíblia não diz nada sobre o que você crê, mas se você crê, vai acontecer. Vou repetir: toda grande fé se recusa à realidade dos fatos de ordem natural. Então a ordem natural está dizendo, vamos voltar em Abraão: você já tem 100 anos, o ventre de Sara está amortecido. Mas Abraão não duvidou, ele não aceitou a realidade dos fatos, ele creu contra a esperança. Por quê? Porque Deus havia dito algo para ele. Mas às vezes Deus não te disse nada, mas existe uma certeza no seu coração que você vai receber aquilo. O exemplo está no centurião que foi buscar uma benção para o seu criado que estava paralítico. Jesus disse, Mateus 8, versículo 8: eu vou lá. Ele falou assim: mestre, eu não sou digno que você entre na minha casa, não há dignidade em mim em recebê-lo, mas manda uma palavra e o meu criado sarará. E ele deu exemplo da fé que ele tinha. Ele disse: olha, eu tenho homens que são sujeitos às minhas autoridades, e eu também obedeço à autoridade. Quando eu falo, acontece. E eu sei que quando o Senhor fala, as coisas acontecem. Sabe o que é isso? Certeza no coração. A Bíblia não está dizendo nada sobre isso, mas eu creio que vai acontecer. O meu coração não duvida. A mulher cananeia é outro exemplo. Mateus 15, 27. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia da minha filha que está miseravelmente endemoniada. E diz o texto, vamos abrir lá. Jesus não lhe respondeu palavra. Aí os discípulos começaram a interceder por aquela mulher. O versículo 23 diz assim: e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogavam-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. O que Jesus disse aos seus discípulos? Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel. Eu não posso atender essa mulher. Eu fui enviado para os israelitas, para o povo judeu. Aí diz o texto que a mulher então se aproximou, chegando e adorando. O que Jesus disse para ela? Filha, versículo 26, Mateus 15, 26: não é bom pegar do pão dos filhos e deitar os cachorrinhos. Quem que não desmancharia diante de uma palavra dessa, não é? É como que se você faz uma torre bem no alto e dá uma pancada bem no pé para cair, e quando a torre está caída, ela consegue ainda se levantar. Foi exatamente isso que aconteceu. Jesus disse: ei filha, posso pegar o meu milagre e dar para você. Vocês estão de fora agora. E Jesus, irmão, ele veio cumprir a lei ou não? Veio cumprir a lei. Ele veio para os que eram seus, mas como os seus não o receberam, todo aquele que crer, todo aquele que receber,
foi feito Filho de Deus. Antes o véu ainda estava lá. Nesse momento que Jesus estava falando com essa mulher, o véu estava lá. O muro de divisão, como diz em Efésios capítulo 2, ainda estava lá. Jesus não podia descumprir a lei. Mulher, não vai dar. Cachorrinho. Já pensou, meu irmão? Mas quem crê no seu coração que vai receber a bênção, irmão. Ah, irmão, ele não se dá por satisfeito. Aquela mulher diz: é verdade, mas cachorrinho também come migalha. Cachorrinho também se alimenta de migalha. Pode me dar uma migalha então? Eu não quero sentar na mesa não. Me dá uma migalha. Ah, irmão, Jesus disse para aquela mulher: grande é a tua fé, porque você se recusa outra coisa que não seja bênção. Aquela mulher se recusou a sair dali sem um milagre. Aleluia. Amados, fé é transpor barreiras e limites. Quando a gente olha na história, alguns homens conhecidos da história, só para dar um exemplo para os irmãos, se você tem uma convicção no seu coração, uma certeza dentro de você, um chamado de Deus para você, se Deus está te direcionando a algo, ainda que as coisas diga que não vai dar, não enterre o teu dom, o teu talento, o seu chamado, aquilo que Deus está te direcionando. Lembra de Ford? Ford, antes dele construir o carro, ele faliu 6 vezes. Então ele era um empresário que não dava certo. Então como que ele entrou para a história? Porque ele não desistiu. As pessoas disseram para ele assim: ei, nunca vão substituir cavalos por máquina. Como aquelas pessoas estavam enganadas, né? Quem vê cavalo andando aí? Não vê, né? Não que não seja útil, mas que foi substituído, foi. Outras pessoas, como o próprio Albert Einstein, quem lembra dele só lembra de quão genial ele foi, não é? Mas vocês, quando começam a ler a história dele, ele começou a falar com 4 anos de idade, começar a desenvolver a fala. Ele era um mudinho. E mais, ele foi recusado em escolas politécnicas e recusado em algumas escolas, porque os professores diziam: você é lento, você não vai acompanhar os demais alunos. Todos esses que disseram que ele era lento, todos esses que disseram que ele era retardado, ninguém sabe o nome deles. E Albert Einstein, o nome dele está ecoando até agora. Em 1921 ele ganhou o prêmio Nobel de Física. E sabe o que ele disse em uma das suas frases célebres? A imaginação é mais poderosa do que o conhecimento. Sabe o que ele está dizendo? Que o treinamento é importante, mas quem tem uma mente fértil vai muito mais além. Queridos, Deus colocou tesouro em vasos de barro. Deus colocou riqueza dentro de você. Não despreze aquilo que Deus colocou em você. Ainda que todo mundo diga não vai, creia na palavra dita a você. Se Deus disse uma palavra, fique nela, persevera. Então as leis da ciência não terão domínio sobre você. Então as escolas de medicina não terão domínio sobre você. Então as escolas da guerra não terão domínio sobre você. Então as escolas do atletismo não terão domínio sobre você. Então as escolas dos sábios não terão domínio sobre você. Por quê? Porque a sua sabedoria vem de Deus. O seu conhecimento vem de Deus. Quando
Jesus batizou os discípulos com o Espírito Santo, em Atos capítulo 2, o que aqueles homens disseram? Esses homens não são galileus? Como que nós estamos ouvindo ele falar em tantos idiomas? Como que nós estamos ouvindo falar na nossa própria língua? Esses homens não são pescadores? Como que eles falam desse jeito? Como que eles ensinam desta maneira? É porque a sua sabedoria vem do alto, vem de Deus. Que o Espírito Santo, amados, possa continuar falando em vossos corações. Amém?